Define parameters of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Resenha Jedi. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e estou aqui, como sempre, com os meus amigos Salvador Nogueira. E aí, Salvador, tudo bem? Fala, Gus. May the Fourth be with you. E olha só, com uma surpresa, uma grata surpresa aí pra gente comentar, hein? Pois é, e aqui também conosco Murilo Vongrol. E aí, Murilinho? E aí, Gus, e aí, Salva? Me alinho ao Salva nos parabéns ao 4 de maio. E há uma grata surpresa que nós tivemos hoje. Pois é, estamos gravando aqui e esse podcast vai ao ar no May the 4th, né? O 4 de maio. Você que tá ouvindo depois, enfim, tá ouvindo no dia, feliz 4 de maio. Tá ouvindo depois, feliz a data aí que você esteja vivendo também. Ou você tá vendo no 4 de maio de algum outro ano, também feliz 4 de maio. Enfim, estamos aqui para falar de Star Wars Visions temporada 2, que estreou hoje, no dia 4 de maio, com 9 episódios suculentos. Posso adiantar que suculentos, me apeteceram muito mesmo. Já começo aqui o nosso papo jogando para vocês e já fazendo aquela pergunta cabulosa de começo, hein? Salvador Nogueira, a segunda temporada é melhor que a primeira e por quê? Pô, é muito melhor, Gus. É muito melhor. É impressionante. Eu acho que essa segunda temporada refletiu aquilo que eles queriam fazer desde o início, que é uma homenagem digna aos valores de Star Wars. Porque o que a gente teve na primeira temporada foi assim, chamaram um monte de estúdios de anime para fazer curtas inspirados em Star Wars, e no final o que eles fizeram foi uma homenagem ao próprio estilo japonês de produção, que foi referência em Star Wars. Então acabava que era muito mais uma referência de animes, referência de filmes de samurai, do que propriamente de Star Wars. Tinha uma coisa muito sutil, às vezes, de Star Wars nos episódios. Um ou outro se destacou, mas a maioria meio perdidos ali no rolê. É quase que muito mais 90% anime e 10% Star Wars. Aqui nessa segunda leva, eles acertaram a mão. Primeiro com a diversidade, então você tem ainda alguns com aqueles traços e aquele padrão de anime, outros com outros estilos de animação, e todos eles claramente refletindo os valores de Star Wars, as ideias de Star Wars, os contextos de Star Wars, a ponto de eu dizer, algumas dessas histórias poderiam perfeitamente ser canônicas. Não são, mas poderiam perfeitamente ser. Então, assim, acertaram a mão, e eu digo mais, acho que eu já achava que Visions estava meio que condenado, iam fazer essa segunda temporada e acabou. Eu já começo a achar, depois de ver esse segundo ano, que esse é um ótimo jeito de comemorar o dia 4 de maio, que eles deviam preparar a temporada, soltar 4 ou 5 a cada 4 de maio, porque é realmente uma celebração de Star Wars com a diversidade que esses criadores independentes trazem para Star Wars. Então, acho que é uma coisa que poderia ser todo 4 de maio você ter ali 4 desses Visions, não 9, que eu acho que é muito pesado, e aí o tempo de produção também é mais extenso, mas você poderia soltar 4 ou 5 ou 6 no máximo, e todo ano ter isso. Eu acho que seria um jeito fantástico de pontuar a data, e fiquei muito entusiasmado de forma geral com o produto que a gente teve hoje. E você, Murilo, gostou mais também da segunda temporada? Gostei, ela é quilômetros melhor que a primeira. Acho que eu cheguei até a comentar aqui no resenha que eu achei uma abominação a primeira temporada de Visions, e essa segunda eu curti várias coisas que tem nela, tanto que eu falei que a minha expectativa era -1 para Visions, e me surpreendeu muito. Eu disse, até tu brincou que eu era sommelier do que era, o que não deixava de ser Star Wars, porque eu falei que pra mim a primeira temporada não era Star Wars, tinha nada a ver com Star Wars. Essa aqui eu tenho a maior felicidade de dizer que é muito Star Wars, não é pouco Star Wars, é muito Star Wars. A gente encontra aqui o coração e como o Salvador falou, o conceito de Star Wars dentro da série. E orna muito mais também com o conceito da série, do tipo assim, de Visions, cada um apresentando a sua visão diferente de Star Wars e contando a sua história de Star Wars. Na primeira temporada parecia que eles não estavam contando histórias de Star Wars, parecia só anime. Como eu não gosto de anime nada a ver com Star Wars ainda, pra mim foi um exercício pavoroso
passar pela primeira temporada. Dava um sabre de luz na mão do samurai e tava resolvido, né? Pronto, é Star Wars agora. É, isso aí. E como eu não gosto nem de samurai, nem de anime, então, velho, pra mim, assim, foi pior que a morte esse dia, a primeira temporada de Visions. Já que a gente viu realmente histórias de Star Wars, de diversos pontos de vista, de diversas visões. Umas eu gostei mais que outras. É óbvio, não gostei dos 9 episódios. Mas aqui a gente deu um salto muito legal. E para alguém que queria ver Visions morta, destruída, que era eu até hoje de manhã, agora quero ver outras pessoas dando as suas Visions de Star Wars. Bom segundo ano, nada assim, meu Deus, chorei debaixo da cama, vai ganhar o M, mas foi um 4 de maio bem passadinho. Pois é, cara, eu acho que, como na maioria das vezes, né, a diversidade, ela sempre ajuda a melhorar as coisas. Acho que quanto mais diversos são os episódios aí, no caso de Visions, melhor vai ficar. A gente teve realmente uma primeira temporada que foi inspirada no desenho oriental, estúdios japoneses, enfim, e nessa agora eles abriram um leque, né? Você tem uma das animações, uma das 9 é do estúdio japonês, mas o resto é salpicado, é África do Sul, é Índia, França, Coreia do Sul, Reino Unido, Chile, Irlanda, Espanha. Então, assim, eu acho que esse que tem que ser o norte da série mesmo, se for para ter novas temporadas, é realmente estabelecer que cada um vai ser de um país, porque isso agrega muito, cara. Você vê cada aventura tem muita singularidade, tem muita coisa que é única, apesar das temáticas elas às vezes se repetirem. Você tem ali usuários da força, você tem ali Jedi, você tem ali Sith em algumas delas, rebelião, império, enfim, porque a gente já está acostumado a Star Wars, mas cada um realmente dá o seu gostinho, não só em narrativa, em storytelling, mas também em animação, no estilo da animação. Então, assim, quando vou fazer essa próxima pergunta aqui para vocês, e já vou responder antes de vocês a partir desse meu critério, porque assim, para mim não tem como eleger um episódio melhor dos 9. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos 9, mas para mim não tem como eleger um melhor. E aí o que eu fiz? Eu me preparei antes, já sabendo que eu ia fazer essa pergunta, e aí eu defini o seguinte: eu tenho um melhor de história, o que tem a melhor história, e para mim o que tem a melhor animação. E aí eu já vou falar logo, e daí eu jogo para vocês. Se vocês quiserem dividir assim também, tá autorizado. Se quiser escolher um só, também tá autorizado. Mas para mim, questão de história, o melhor é o In the Stars, que é o terceiro episódio, dos dois irmãos, que a mãe é Jedi, e é uma estrelinha lá no céu, e aí tem toda aquela invasão do Império no planeta deles, enfim. Aquela história me cativou de um jeito, ela é muito bonita, ela é muito simples, a ingenuidade do mais novo, é uma coisa, é muito bonito, é muito Star Wars, é muito delicado, eu achei assim, muito primoroso. Agora, em animação, eu acho que pra mim quem ganha é o The Bandits of Golak, que é o 7º episódio. Cara, quando entra aquele Sith, é muito irado, cara. É muito irado. Pra mim, a animação, pô, aquilo ali saltou os meus olhos, assim, de uma forma que eu fiquei, cara, eu podia ver 7 temporadas, assim, de Star Wars feitas por esse estúdio, porque é um deslumbre visual. Salvador Nogueira, qual foi o seu episódio favorito ou os seus 2 episódios favoritos? Não, eu concordo. Eu fico feliz que você tenha dado essa roubada aí na pergunta, porque eu concordo que é difícil escolher um melhor, e eu vou até mais longe. Até para escolher a melhor animação, é difícil também, porque são estilos muito díspares. É difícil você confrontar um com o outro. Tem coisas em um que você gosta, tem coisas em outro que você gosta. Então é difícil, mas eu vou seguir aí o relator e vou dividir aí nessas duas categorias. A categoria de melhor história, eu vou dar para The Pitch, que é o oitavo episódio. Eu achei pesadíssimo. Assim, aquela coisa toda dos caras largarem a galera toda lá no buraco, depois que tirou todos os cristais Kyber e tal. Nossa, achei um negócio realmente opressão imperial, assim, na veia, a ponto de falar, pô, você faz uma animação dessa, não é pra molecadinha assistir, que o negócio é deprimente pra caramba. É muito forte, achei muito forte a história. E em termos de animação, eu concordo com você que The Bandits of Golak é o top notch aí. Esse visual 3D é engraçado, me pareceu assim uma versão aprimorada do estilo de Clone Wars e Bad Batch, e com aquela caracterização indiana muito, muito legal, que ornou perfeitamente com o universo do Star Wars. Você vê que eles foram buscar toda a iconografia
dos indianos para fazer o desenho, e ainda assim se encaixou perfeitamente com Star Wars, e tem uma qualidade primorosa em termos de animação, quando abrem-se as águas e abre ali o portal Jedi. Pô, é um negócio muito bem feito, muito bem animado. Então, realmente, do aspecto técnico, eu vou ficar com essa. Acho que um pouco pelo vício do nosso tempo de gostar mais dessas animações 3D, porque tem outras coisas muito legais e muito diferentes, stop motion, e animação 2D, anime, tem tanta coisa diferente aí nesse pacote que é difícil você confrontar. Mas, assim, pelo gosto pessoal, vou ficar com esse, voto com você nesse critério aí de melhor animação, Gus. E você, Murilo, vai dividir também ou você teve um favorito assim que você fala, é ele? Eu tive um favoritão, mas eu vou dividir. E como eu me preparei para o episódio fazendo anotações, a minha anotação não me deixará mentir que eu fiz a anotação melhor episódio e melhor animação. Olha só, tá vendo? E foi igual o teu, Gus. Melhor história eu anotei a 3 e a melhor animação eu anotei a 7. Só que eu coloquei um asteriscozão no 7, que foi o meu favorito, assim. Eu gostei, continuo achando a história 3 a melhor, mas digamos assim, a animação, a história do 7 é melhor que a animação do 3, entendeu? Tipo assim, nos contras, eu fico mais com o 7. Como o Gus falou, de todos esses, eu queria ver uma série do 7. Não que eu vá ver, mas tipo, era o que eu queria ver. Foi o que mais me empolgou, assim, de todos, e como o Salvador falou, toda a estética indiana ali ornou muito aquele lance do trem, que me lembrou muito Tatooine, de Ameaça Fantasma, toda aquela ambientação. Puta, eu curti demais, a ação funciona, todo o aspecto da força funciona, a tensão do Império funciona, é um episódio ali praticamente perfeito. E a história do 3 é linda, né? Nossa, que coisa mais... Eu chorei vendo o 3. Eu achei realmente muito bonito. Toda a questão ali que a gente fala da opressão do Império, né? Que a gente tá vendo muito nessas novas produções de Star Wars. E ver como isso é até uma crítica social de Star Wars. Até outro dia, velho, era a República, era a democracia, era a paz na galáxia. E daqui um pouco ali o Império tá ali entrando no planeta, matando todo mundo, oprimindo e fazendo o seu lucro ali valer mais que a vida daquelas pessoas. Então ele é muito pesado, é muito poderoso dentro dos nossos tempos. O 3 também conta uma grande história. E também se correlaciona muito com o 8, como o Salvador falou, né? Que é o episódio mais dark desses 9 aqui. Que ele te traz uma depressão completa, a escravidão do Império. Então é o seguinte, cara, não é como se a gente tivesse há 150 anos o Império. Vamos dizer ali que tá acontecendo concomitante com uma nova esperança. Porra, nós estamos há 19 anos só nisso, pô. Há 25 anos atrás era um mundo em paz, a galáxia. E isso nos mostra que a gente nunca tá seguro. A gente nunca sabe o que pode ser no dia de amanhã. A galáxia estava bem. Outro dia era a gente sendo escravizada, era planeta sendo tomado. É muito forte e é muito poderoso a mensagem do 8, do 3. Mas o melhor é o 7. Boa, como já diria, né, ditado, o preço da liberdade é eterna vigilância. Mas ó, vamos episódio a episódio agora, né? Quero ouvir todas as opiniões aí de vocês, para além desses episódios que vocês mais gostaram, que eu sei que teve algum outro aí que vocês também não gostaram tanto, e é legal a gente trazer esse debate aqui. Vamos começar pelo primeiro, número 1, Sith, o nome do episódio, que traz uma antiga aprendiz Sith, né, que está vivendo uma vida em paz, isolada, e acaba sendo confrontada com o seu passado quando um antigo mestre acaba a encontrando. Eu já vou começar falando que o estilo de animação desse aqui não me apeteceu muito, assim, o estilo é legal, mas eu achei ele um pouco incompleto. Eu sinto que em alguns momentos ele vai muito para o abstrato, ao ponto de faltar elementos na tela e você realmente não ter aquela visão geral do ambiente ou do que está acontecendo. Você teve essa impressão também, Salvador? Gus, eu acho que ele é o mais artístico, né, de todos, né? Não só na temática, que ele fala também de arte, ele está falando da criação artística, de como você precisa ter o lado sombrio e o lado luz para criar. Então mas ele é muito abstrato, ele é abstrato conceitualmente e ele é abstrato no traço. Até a ponto de, no começo do episódio, você ficar se perguntando, não, mas peraí, eu tô vendo o que o droid tá vendo, ou a realidade é daquele jeito lá mesmo. Você fica tentando interpretar o que tá tentando ser mostrado para você. E é engraçado porque, assim, realmente
um trabalho de metalinguagem que eles fazem ali. Eles estão discutindo a arte por meio da arte e misturando os conceitos de Star Wars, e como o artista ele tem que ter esse lado sombrio, mas ao mesmo tempo ele tem que domar esse lado sombrio, porque senão ele também se perde e a pintura fica toda preta. Então eu achei uma discussão muito interessante, mas talvez até um episódio aí que peque pela pretensão. Ele é pretensioso demais, né? Então achei interessante, é uma boa entrada, mas é uma entrada trepidante. Você entra, você assiste o primeiro episódio, você fala, isso aqui, se for mais 8 disso aqui, vai ser um problema. Agora, como foi um só e depois muda completamente o tom, eu achei que agregou bem aí essa entrada do El Guiri, né? Então, essa, só para a gente pontuar, eu vou pontuando um a um aí de onde que eles vêm. Esse é espanhol, é um estúdio espanhol. O Rodrigo Blas aí, que foi o diretor e escritor, cara já ganhador de Emmy e tal, 20 anos de experiência em animação, já trabalhou na Blue Sky, participou, foi para Pixar, enfim, tem uma experiência enorme aí, trabalhou em Procurando Nemo, Os Incríveis, e faz essa obra aí que é muito mais artística e abstrata do que a média dos filminhos Pixar aí que ele fazia. Boa, e você, Murilo, quais foram as suas impressões de Sif? Bom, acho que eu tô com uma conexão espiritual com o Gus hoje, que uma das minhas anotações aqui, a minha primeira anotação é não gostei do traço. Foi exatamente o que o Gus falou. Cara, eu achei, assim, maconha estragada total, assim, esse primeiro episódio. Entendeu? Estragadíssima, entendeu? E como o Salvador falou, é muito artístico, é muito vago, tipo, ó vida, ó céus, assim, não me agradou. Eu acho que ele traz uma preposição interessante, ele propõe um debate interessante, mas é 15 minutos, nós vamos discutir a existência da arte em 15 minutos. Então ele é pretencioso, é chato e é feio. Olha aí. Muito bem. Vamos para o próximo, então. Screechers Reach, que é o famoso episódio do bicho-papão, né? Um grupo de amigos tá lá numa caverna e aí tem um bicho-papão que você nem vê direito, só vê os 2 olhos brancos dele, é todo riscado, né? Tiver preguiça aí de desenhar o vilão, vamos fazer uns riscos aí, ele é do mal, ele saca um sabre de luz do nada e é isso aí, ele dá medo na menininha. Mas eu achei legal, cara, eu achei essa abstração é legal, porque realmente, quanto menos você conhece algo, mais medo você tem dela, né? Faz sentido. E eu achei fofinho o traço, eu achei bonitinho, eu acho que tem essa dualidade também é legal. Os personagens principais ali, eles são fofinhos, mas o vilão, ele é todo cheio do risco e tal. Eu acho que trouxe uma dualidade interessante, esse que é um episódio produzido pela Cartoon Saloon, da Irlanda. Quais são as suas impressões, Murilo? Puta, eu adorei, eu achei que foi prod de Star Wars esse segundo episódio. Eu senti muito ar, assim, criancinhas juntas em prod, que foi a anotação que eu fiz aqui, foi prod no segundo episódio. Se eu quiser traçar um paralelo entre alguns episódios, eu traçaria o sofrimento na galáxia. É uma constante que a gente vê. Os personagens estão sofrendo no começo do episódio, assim como vai ser no 7, assim como vai ser no 8, vai ser no próximo, que é o 3. Vocês estão naquele sofrimento ali, tipo, não tá certo. E aí eles fogem. Eu acho interessante que o episódio nem quis perder tempo explicando onde eles estavam, se era o Império, isso não sei o que, e a fuga. Ele quis tirar eles e contar essa aventura meio prod de todos eles juntos. Tem um lance da camaradagem deles, que eu acho que funciona muito. Como tu falou, eu não vi como... O que eu vi como incompleto no traço primeiro, eu vi como simplicidade nesse segundo episódio. Eu acho que a sofisticação também mora, às vezes, dentro da simplicidade. Foi a simplicidade que eu vi nesse segundo episódio. Tá entre os meus favoritos. Eu adorei muito esse episódio, até por ele, diferente do primeiro, ele não propõe discutir a existência da espécie humana em 15 minutos. Ele só propõe contar uma história legal, uma história divertida, que mesmo assim consegue ter um significado poderoso. Eu acho, assim, símbolo do que é Visions esse segundo episódio. Já adorei. Boa, cara, o que eu achei super irado aí é a nave parece uma Sith, né? Não sei, enfim. No final, ela parece uma águia, assim, um negócio. Ele é Star Wars, mas também não é tão Star Wars. Eu achei bem irado, assim, Salvador. Qual foi a sua impressão desse episódio? Eu gostei, eu gostei dos traços, lembra mesmo aquela coisa europeia, bande dessinée, o estúdio é Cartoon Saloon, da Irlanda, e tem bem a cara dos traços dos desenhos que eles fazem por lá, principalmente os personagens infantis, tem muito aquele traço caricatural que você vai encontrar em coisas como o Tintin ou
ou Asterix, esse tipo de desenho francês, belga, ali por ali. Então, eu gostei do estilo, gostei da história. Eu acho até que quando a gente fala de incorporar os valores de Star Wars, tem muito pouco de Star Wars nesse episódio, né? Mas o que tem é esse valor de você ter que enfrentar o seu medo para buscar o seu destino e a menina ali descobrir que ela tinha um destino diferente e ela enfrentar o medo que ninguém quer enfrentar. Não, vamos voltar para trás, você tá doida, tal, não sei o quê. Não quero ver um fantasma. Tem a outra menininha falando, não quero ver fantasma, não, mudei de ideia, tal, não sei o quê. E ela enfrenta o medo. E eu acho que essa é uma mensagem poderosa que Star Wars traz no seu bojo, que é importante levar para a juventude também. Essa ideia de que, você precisa às vezes enfrentar as barreiras. Às vezes a gente vive com muita insegurança, né? E tem que enfrentar essa insegurança realmente para encontrar o seu destino. Eu nem acho que no final era uma Sith ali. Eu quero pensar que era uma Jedi. Eu entendo a confusão, porque ela é meio de vermelho e a nave com um estilo diferentão e tal, meio agressivo. Então a gente faz pensar que, mas pelo contexto todo dela ter enfrentado a Sith, na verdade, eu vi como o bicho-papão, que o bicho-papão tem uma espada vermelha. Então, ali eu interpretei, ela estava enfrentando o seu medo, enfrentando o mal para encontrar o seu destino. Então, eu quero acreditar que, apesar das aparências, aquela figura lá vai levá-la para treiná-la no lado luz da força. Nunca saberemos, mas aí é a beleza da interpretação artística, cada um faz a sua leitura. Eu li dessa maneira, mas de uma forma geral gostei bastante do desenho. Lembra um pouco animações 2D clássicas e tal, eu gostei. Eu só queria complementar dizendo que o Salvador, mas foi o que o Salvador falou. Eu acho que Visions é um pouco isso, assim, ela não precisa entregar tudo pronto. Faz parte do episódio a gente fazendo nossas interpretações, entendeu? Eu sou mais deprê, acho que era um Sith mesmo e a guria se ferrou e é isso aí. E faz parte, eu acho, se eles entregassem no final, aparecesse lá um Jedi fardadinho de Obi-Wan Kenobi lá buscar, não seria Visions. É verdade, faz sentido. Bom, vamos então para In the Stars, né? A gente já rasgou elogios aqui, não sei se tem muito mais a ser falado, a gente falou muito da história, né? Ele chorou, eu chorei, o mundo inteiro chorou. Acho que a animação também é legal, né? O estilo de animação é muito bacana. Eu acho que é um episódio muito bem completinho, assim, muito bem amarrado, eu diria. É legal que ele conta um pouco do passado através de uma arte 2D, uma coisa meio pintura rupestre, assim, depois ele volta para o 3D. Eu acho que essa mistura foi muito legal. Você teve esse sentimento também, Salvador? Sim, e eu gosto de pontuar os estúdios e de onde eles vêm, porque a gente vê essa conexão cultural. Então, nesse caso, estamos falando de uma produção da Punk Robot, o escritor-diretor é Gabriel Osório, e é um cara formado na Universidade de Chile. A Punk Robot é uma produtora do Chile, e a gente vê uma linguagem muito ameríndia, né? Na trama e no desenho, e nos traços, os personagens, a coisa dos ancestrais que vão parar no céu e que viram estrelas e tal. É uma inspiração muito legal que faz essa fusão da mitologia Jedi com a mitologia dos povos ancestrais da América, né? Então eu gosto muito desse mix. De novo, é uma boa lembrança de como essa escolha nessa segunda temporada trouxe um conjunto mais rico e mais diverso para Visions. Eu gostei muito da história, eu acho que ela para muito em pé e ela dramaticamente é muito eficiente. Não é, acho que, o traço mais virtuoso que nós vimos aí nas produções, mas ainda assim é muito competente. Em termos de trama, eu acho que ela, como o Gustavo destacou, tá ali, se não for a melhor, como ele mesmo propôs, tá entre as melhores com certeza, bem resolvidinha, com começo, meio e fim, e com um sentido e um final feliz, que é sempre importante para Star Wars. E você, Murilo, além de ter chorado aí, teve outros sentimentos vendo esse episódio? Tive. Não, de acordar, assim, com tudo que o Salvador falou, ele é redondinho, ele em 15 minutos conta tudo que precisa contar. Ele tem a aventura de ação, que inclusive, diga-se de passagem, é muito divertida. Eles correndo lá na fabriqueta lá e corre, luta e tira e pá, é muito divertido. Então ela diverte, ela emociona, ela nos põe pra pensar, tudo isso em 15 minutos. Tinha que ser gente latina, né? Tinha que ser da América do Sul pra fazer um dos melhores episódios de Visions. Eu curti demais.
acho que a maioria do que eu tinha para falar sobre esse episódio, eu já falei na introdução, todo esse pensamento que ele faz a gente pensar do lance da opressão do Império, que coloca a fábrica no planeta, mata todo mundo. Mas eu queria dizer, inclusive, que onde o momento que mais me emocionou foi o momento ali das pinturas rupestres, onde aparece a mãe delas lá indo e lutando. Me pegou bem. Para não dizer que a minha experiência foi 101% positiva, a menininha, ela me irritou em certo momento, né? Tipo, quando eu vi aquela menina entrando, sei que pra história precisava avançar, entrando, depois eu me irritei junto com a irmã mais velha. Tipo, pô, o que tu veio fazer aí? Pô. Mas perfeitíssimo episódio, agraciado pelos nossos amigos chilenos. Boa, se é pra pontuar alguma coisa ruim, eu acho que é o famoso clichê da pessoa. Ninguém usou a força no episódio. Aí quando tem uma pessoa caindo do barranco, aí, opa, agora vem a força, né? Eu acho que é um clichê de Star Wars, mas, enfim, contribuiu pra história, funcionou, tá tudo bem, né? Foi a coisa que eu mais criticaria aí, mas também não é das piores coisas que tem, não. Vamos agora, então, falar do quarto episódio, I Am Your Mother. Adorei a brincadeira do título aí com I Am Your Father, I Am Your Mother. Esse eu acho que é o mais fofo dos episódios. Esse foi o que terminou e eu tava tipo, coisa mais gostosa, vontade de apertar os personagens assim, sabe? Você tem a menininha, Twi'lek, que a mãe dela também, e toda aquela corrida que lembra muito os Pod Racers, e a corrida de Pod Racer do episódio 1, né? Você tem a mãe e a filha vilãs, que são super caricatas, o penteadinho igual, cabelo preto, uma pintinha no rosto. Eu achei ele todo bonitinho, ele é todo caricato, mas é isso que faz ele ser tão gostosinho, assim, sabe? Eu acho que ele é muito confortável, eu me senti muito abraçado assistindo ele. O que você achou, Murilo? Cara, eu não tive a mesma impressão que tu. Acho que talvez eu tivesse vindo uma vibe muito boa do terceiro episódio. Imaginei que ia ter uma coisa. Eu achei esse mais bobo de todos os 9, assim. Na minha, não me pegou na hora, não me encantou, sabe? Apesar de ter uma coisa valorosa que é nos apresentar a academia ali, que a gente vê sendo prometido desde Uma Nova Esperança, né? O Luke fala lá pra Tia Beru que ele quer ir pra academia. Então isso é uma coisa legal. Achei uma sacada legal eles terem mostrado isso. Mas, exceto isso, não foi um episódio que não me cativou. Mas também não vou vir aqui e dizer é uma merda, isso aí tem que ser preso, quem fez isso. Não, só não me cativou, não me pegou. E tá tudo bem. Não tenho muito a acrescentar sobre esse episódio. Eu gosto muito que às vezes o Murilo ele começa a falar tão rápido que ele entra num dialeto próprio e às vezes nem eu entendo, quanto mais quem tá ouvindo. Mas só queria pontuar isso aqui, porque às vezes quem tá ouvindo não deve entender. A gente também não entende, não. É tudo uma abstração mesmo. Estamos trabalhando. Queria saber, gostou de ver pelo menos um videozinho do nosso querido Ed Antilles? Não, eu tô mais com você, Gus, do que com o Murilo. E eu tô aqui me perguntando se o Murilo, na condição de ex-adolescente recente, não está projetando demais e por isso desgostando da história e achando ela meio boba. Porque eu, como um velhão já pai, eu enxergo muito mais os valores da história e aquele constrangimento do filho, da mãe, que a mãe é despachada e desajeitada e não sei o quê, e ela não quer que todo mundo veja. Então eu vi essa identificação. Murilo, outro dia o pai dele me ligou, ele ficou bravo. É a mesma coisa aí que a menina não queria levar a mãe de jeito nenhum no negócio. Ela preferia não participar. Revelando bastidores ao vivo aqui do Resenha Jedi, né? Mas só para citar que é evidente. Eu levo meu filho na escola. Chega perto da escola, ele quer que eu corra. Vai embora logo daqui. É coisa de moleque mesmo, faz parte. E eu me senti muito contemplado nesse episódio, por ver esses sentimentos refletidos com um sabor de Star Wars. Lembra muito aquela coisa mais do pod racing ali do episódio 1. Aliás, acho que esse episódio talvez seja o que mais abraça conceitos, não diria nem conceitos, mas elementos de Star Wars que os fãs hardcore vão conhecer melhor. Então, usar os Twi'leks, a coisa do Ed Antilles, são aquelas piscadelas para o fã, dizendo, olha, a gente sabe o que é Star Wars, a gente conhece, assim, no fundo. A gente vai no fundo e estamos apresentando essa historinha bonitinha para vocês. Com relação à animação, adorei o estilo stop motion aí da Aardman, do Reino Unido. Também é um país que tem uma tradição grande com stop motion, essas animações de massinha. E claro que eles fizeram aí uma série de inovações, certamente misturaram vários elementos. Nem tudo é stop motion, mas tem muito de stop motion
nessa animação. Gostei da vibe, achei cuti-cuti, como o Gus achou, e uma historinha inofensiva e, ao mesmo tempo, que eu acho que é muito fácil de se identificar, sendo você pai ou sendo você filho. E eu acho que talvez, sem querer projetar demais aí o que o Murilo pensou, acho que a identificação diferente que eu tive, que ele teve, tem um pouco a ver com o ponto de vista inverso que cada um tem sobre uma história como essa, que é uma história muito emblemática. Não, com certeza, cara. Mas vamos agora falar do 5º episódio, porque eu só falei bem até agora das coisas, né? Mas o 5º é onde a temporada pra mim dá uma leve caidinha ali com Journey to the Dark Head. Eu realmente foi o episódio que me deixou mais aéreo, eu diria que eu não consegui imergir tanto na história, talvez por trazer elementos já tão conhecidos. Não sei, não clicou em mim. O que aconteceu com você, Salvador, assistindo a esse episódio? Bom, Gus, eu acho que ele tem um pouco aquele problema da primeira temporada. E, de novo, esse é um dos que tem sabor, gosto e jeito de anime, né? Então, é o Estúdio Mir, que é sul-coreano, tem aquele estilo de desenho oriental, pessoal com os olhões grandes, aquele estilo de animação, aquela coisa meio expressionista, as coisas meio exageradas e tal. E eu achei, assim, comparando com a média da primeira temporada, esse está até um pouco acima. Eu acho que ele trabalha melhor com os elementos de Star Wars dentro dele do que a média dos episódios da primeira temporada. Mas ainda assim tem esse gosto de déjà vu. Tipo, já tive uma amostra enorme desse tipo de material e é legal que ele esteja no mix para mostrar, olha, não estamos abandonando o estilo anime, para quem gosta de anime, mas realmente eu concordo que é um dos pontos mais baixos. Eu acho que a própria trama não faz muito sentido. Aquela coisa de... O que eu achei interessante, de novo, e eu acho que é um dos pontos fortes aí, acho que talvez a Lucasfilm tenha trabalhado de forma mais próxima com os criadores para alinhar as tramas, mas é o aspecto alegórico, né? Então tem aquela coisa de, se você cortar a cabeça do mal, não adianta, porque a outra cabeça vai misturar, vai ficar metade do bem, metade do mal, e você não consegue eliminar o mal. O mal é necessário, ele é parte do que é a humanidade, do que é o ser, né? Então acho que tem esse aspecto mais alegórico, que é interessante, mas ainda assim uma historinha marromeno, né? Marromeno, Jedizinho, criança, conselho e tal. É aquela coisa que você pode imaginar assim, até poderia ser canônica, mas em alguma outra época que a gente não conhece. E assim, achei ok. Não foi uma coisa que eu falei, nossa, podia ter ficado sem esse. Acho até esse mais legal do que o primeiro, do que o Sith. Apesar do outro ser mais cabeça, né? Mas esse, cabeça, parece até não foi trocadilho, não queria falar Darkhead. Da cabeça. Mas, você é mais maconha. Mas ainda assim, eu gostei um pouquinho mais desse do que do primeiro, mas tem essa sensação de déjà vu. E você, Murilo, alinhado aí com a gente ou gostou desse episódio, assim? Pra você, um dos melhores, ou não? Bom, tu e o Salvador gostaram do 4, eu não gostei. Vocês não gostaram do 5, eu adorei o episódio 5. E olha só, eu não gosto de anime, não gosto de filme oriental, não gosto de tudo chato. Mas aqui eu gostei demais do episódio. Os gráficos ali me lembraram um pouco, os traços me lembraram um pouco um jogo que eu tenho certeza que o Salvador não jogou e tenho certeza que o Gustavo jogou. Que é Shadow of the Colossus, Gus, lembra? Pô, aí sim, hein? Jogou, né? Jogou? Claro. Muito na Lan House. Não, esse aí eu tinha no Play 2, zerei acho que umas 6 vezes esse jogo. O jogo que eu mais joguei na minha vida. Enfim, os traços me lembraram muito o Shadow of the Colossus, até o cabelo dele me lembrou um pouco o cabelo do protagonista do jogo, e foi uma história que eu embarquei. Toda a história ali, na minha cabeça, eu ambientei a história na guerra ali do Sith com os Jedi lá, muito tempo atrás, e eu embarquei aquela história da oclumência ali, tudo aquilo ali me interessou, e me deixou o episódio inteiro querendo entender um pouco mais, até a resolução que o Sandro falou, que eu acho que tem sido um pouco atônica, meio que acho que vem de todas as produções da cultura pop hoje em dia, falar dessa junção do bem e do mal, e de qual um precisa do outro, assim, sabe? Na verdade sempre foi, The Animal Fim da série clássica é muito isso, de entender que a gente precisa do bem e do mal, óbvio, que a gente sempre vai estar voltado pro que a gente acha que é correto, mas que é os dois que acabam juntando a gente, o que é a força precisa do lado escuro, do lado sombrio, e precisa do lado de luz para existir, e isso é suco de Star Wars. Eu achei esse episódio de suco de Star Wars.
E ao mesmo tempo que eu Star Wars, ele me divertiu muito, contou uma história, ele tem ação, ele funciona. Até me surpreendi de vocês não gostarem, porque foi um episódio que me tocou mesmo, tá entre os meus favoritos dessa temporada de Visions. Muito bem. Vamos para The Spy Dancer, a dançarina espiã. Esse episódio, eu acho assim, ele dá uma subida em relação ao quinto, mas ainda assim eu acho que ele não chega aos pés do que vem logo depois, sabe? Eu fiquei com esse sabor. Eu achei que o quinto ali, ok, o sexto também um pouquinho melhor, e aí depois o sétimo, oitavo, nono vieram realmente lá em cima. Você teve essa impressão também, Salvador? Olha, eu gostei desse episódio, e é engraçado que eu assistia aos episódios sem ver, eu não tinha visto qual estúdio, aparece lá, mas eu não sabia de onde era cada estúdio, né? Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse episódio, parece aqueles cabarés ou os bares franceses da França ocupada durante a Segunda Guerra, que os alemães estavam lá e tinham que receber os soldados nazistas e tal, tinham que conviver, fingir que estava tudo bem, sem estar tudo bem. E aí, você vai ver realmente, Estúdio La Cachette é um estúdio francês que produziu esse episódio. Então a gente vê que realmente os imperiais de Star Wars são o proxy perfeito para os nazistas. Ah, não quer usar os nazistas? É muito batido? Então põe lá os caras de Star Wars, do Império, que cai igualzinho. E funciona igual. E eu acho que a trama toda me interessou por isso, por esse aspecto da exploração de um ambiente histórico, só que num formato de Star Wars, e com toda a dramaticidade, né, plástica que Star Wars costuma ter, né? A gente não teve aqueles duelos de sabre de luz, mas a gente teve todo um lance coreografado de dança e de pulo e de queda, que eu achei muito bonito, muito bem trabalhado. Achei o traço meio rude às vezes, assim, principalmente o traço dos imperiais e tal, mas eu gostei muito, e eu gostei da história e do plot twist, da virada de que ela acha que vai pegar o cara que levou o filho dela, e na verdade é o próprio filho dela, que virou um imperial, que se voltou contra o próprio povo e foi, digamos, cooptado pela cultura imperial e virou um cara lá da chefia dos imperiais. Eu gostei dessa sacada, né? E eu acho que tudo isso vem do aspecto histórico, porque certamente aconteceu lá na França ocupada também, soldados nazistas que devem ter violentado mulheres francesas na época e não sei o que devem ter tido filho e talvez levado o filho e não sei o que. Então acho que assim, conta uma série de dramas que são muito reais e transpõe para o universo de Star Wars com toda aquela fantasia de Star Wars. Eu gostei desse episódio, eu concordo que não está no top 3 dessa sequência aí de Visions, mas ainda assim um episódio bem, bem tocante, bem bonito. Fiquei emocionado com o drama da mãe e aquele desfecho do tipo, agora ele tem uma conexão comigo e eu tenho uma conexão com ele, porque ela deu o negócio que lembrava dela e ao mesmo tempo tinha um sinalizador ali para ela saber para onde ele estava indo. Achei interessante, não que vá ter uma continuação, mas é uma provocação do tipo, essa história não acabou, essa história, botaram uma pulga atrás da orelha de cada um dos dois, do filho e da mãe, e agora como é que vai ser? Não sabemos, mas eu achei interessante esse desfecho. O plot twist realmente eu tenho que dar o braço a torcer, que é bem legal, assim, apesar do episódio para mim ter sido meio morno, o final eu acho que pega as pessoas de surpresa. O que você achou, Murilo? Bom, Gus, eu vou me alinhar bastante com o termo que tu usou agora, morno. Ele não me disse muita coisa. Eu entrei no episódio já meio com má vontade, porque eu não gostei do traço. Ele não me agradou, eu achei um episódio feio, assim. Mas ele ganha pontos por ser original. Acho que de todas essas histórias, provavelmente ela é a mais original, sei lá, um bordel em Star Wars, assim. Então me pegou nesse sentido de ter uma história original e me pegou também por uma questão que eu devo ter falado sobre alguns episódios, eu não lembro, acho que é sobre o segundo que eu falei isso, sobre, cara, aqui nós vamos entregar tudo pronto, deixa o final em aberto para o que a gente materializar o que a gente quiser sobre os personagens. Eu acho que quando você vai contar histórias muito curtas é muito legal fazer isso, mas tem nem muito mais a acrescentar, não me disse muita coisa. Mas também, como o Salvador falou, não é para dizer, nossa, podia ter passado CS. Não, tudo bem, entre 9 vai ter alguns que eu vou gostar mais, ou ter gostar menos. Vai ganhar que nem o Kirk, medalhas por ideias originais. Olha aí. Bom, agora o sétimo episódio,
Aí, o que eu achei morno no sexto, pra mim foi apoteótico no sétimo. Assim, acho que tudo nele funcionou, visualmente, até narrativamente. Não só o sabre de luz do Sith, a batalha, mas a ambientação, a cosmologia, né, que é criada, o universo que é criado. Você sabe que é Star Wars, mas você consegue ver a clara influência indiana que tem ali na narrativa e nos elementos gráficos. Mas tudo combinou muito bem. Realmente esse episódio eu terminei assim, eu tava boquiaberto. Eu falei, caraca, eles conseguiram. Tipo assim, ao mesmo tempo que tem muitos elementos indianos, eu consegui me sentir imerso no universo de Star Wars, mesmo ciente disso tudo. Eu achei fantástico, me pegou muito de surpresa, assim. Você teve esse mesmo sentimento, Murilo? Tive. E Salvador, qual que é o nome do diretor aí do set? É o Ishan Shukla. Ah, o Ishan Shukla. Então eu ia fazer uma piada, só que como o nome do cara é muito difícil, não farei. Só quero dizer o seguinte, Kathleen Kennedy, liga aí pro Ishan Shukla aí. Precisamos desse cara em Star Wars. Precisamos. Eu quero 8 temporadas de 45 episódios, entendeu? Com essa dupla dinâmica aí do episódio 7. Que episódio divertido, que episódio delicioso de assistir. Por uma série de motivos. A ação dele é divertida, ele funciona quando o cara sobe lá em cima do trem e briga e luta e não sei o que. A parte que a gurizinha usa a força pra pegar lá. A gente vê também como é uma tônica nesse episódio. A opressão do Império. Chega lá e pressiona uma menina, tipo, o Império paga muito por pessoas com habilidades excepcionais que nem a tua. Então ele tem o bingo do bom episódio. Tem a opressão do Império, tem a ação que funciona. O episódio ele é lindo de morrer visualmente. Tanto da parte externa como a parte dos personagens. Talvez, como o Salvador falou, seja uma questão de costume com a animação 3D. Ele tem o bingo do que funciona. Eu vou ficar chateado se eu não puder ver mais desses personagens. Foi o episódio de todos esses o que mais me apaixonou. Eu fiquei no final assim, tá acabando. Eu queria ver muito mais do que foi contado. Eu curti todo o lance do trem, também um expresso de Hogwarts ali. Muitos elementos que me fascinaram dentro desses 18 minutos. Eu amei. Você sabe qual era a minha visão de Visions da primeira temporada. Eu tô tendo que uma coisa que era nenhum episódio da primeira temporada me fez tão feliz quanto esse episódio fez. E talvez, analisando tudo isso, quanto mais ele aponte para Star Wars, acho que esse apontou muito para Star Wars. Em questão de elementos da trama, a gente tem aqui Stormtrooper, a gente tem uma série de coisas. Eu gostei de Stormtrooper, é bem o Stormtrooper de Star Wars mesmo. E também na questão do coração de Star Wars, que tem aquele 99% de alegria, mas também tem aquele 1% de sofrimento, que é pra te chegar e te dar aquela alfinetada no final. Puta, eu adorei, e quem não gostou tá errado. Pois é, Salvador, esse episódio, assim, a gente dando uma olhada no panorama aí dos 9, talvez tenha sido o mais caro aí, porque a animação mais pesada, um 3D, parece também mais bem trabalhado, mais delicado. Qual foi a tua impressão dele, assim? Você teve essa impressão também? Para mim é o ponto de lança, assim, dessa temporada, né? Quando ele fala, eu quero ver mais disso, eu não quero ver mais disso em Visions, não. Visions é pra ter a diversidade. Eu quero que realmente, dê uma série pra esse cara. Eu quero. O que você achou? Olha, eu acho que cabia, eu realmente achei que os valores de produção são incríveis, inclusive porque eles devem ter tido um certo trabalho para modelar todos os alienígenas, né? Tem muitos alienígenas em Star Wars, cada design de personagem desse, você tem que criar um modelo 3D, as texturas e tal. O pessoal acha que é só desenhar, né? Não quando você faz animação 3D é mais complicado, essas coisas tem orçamento, quanto que você pode criar, quantos novos cenários, quantos novos personagens, e eles abusaram aqui nessa produção da HH Pictures, que, claro, sem precisar olhar assistindo ao episódio, eu falei, isso aqui tem que vir da Índia, não tem como vir de qualquer outro lugar, e de fato, Batata veio da Índia. Achei muito legal esse episódio, acho que ele gera mesmo essa sensação de que, podiam deixar esse cara desenvolver alguma coisa de Star Wars mais canônico, alguma série, ou sei lá, uma minissérie, alguma coisa. Me parece que é um cara meio... Ele tem um curta animado aí que foi super premiado, mas em 2016, então assim, não é que ele tem uma carreira de muitos e muitos anos, e de repente, aquele sangue novo que você pode introduzir para trazer um pouco de diversidade
na produção de Star Wars. Eu não me oporia se dessem alguma coisa de animação na mão dele, embora eu ache que o Dave Filoni já é o dono do bagulho todo lá, e eu acho que a animação, para passar por cima dele, assim, ele vai ter que concordar, senão não tem jogo. Mas eu gostei muito desse episódio. Eu acho que eu não vou repetir tudo que vocês falaram. Concordo inteiramente com o que foi feito. Acho que o blend é perfeito entre os elementos indianos e os elementos de Star Wars. E é uma história que, de novo, como algumas outras nessa temporada, tem um começo, meio e fim bem resolvido. Tem aquela coisa da Jedi em treinamento, que vai ter que se afastar e vai ter que deixar a família. É uma coisa que a gente viu em alguns outros episódios aí. É uma das marcas de Star Wars. E tem essa relação muito bonita entre os irmãos, né? Que eu acho fantástico o que ele faz para tentar salvar e proteger a menina. Agora, ele podia ter falado mais cedo, olha, não faz isso, que os caras vão pegar você e vão mandar você pra cadeia. Vai dar ruim. Não faça isso. Se ele tivesse falado, talvez na segunda vez que ela levitou o prato lá, ela não teria feito. A primeira vez ainda da falta, ela fez na inocência. Na hora que ele viu que deu merda grande, ele tinha que ter falado, para de fazer isso, senão vai dar merda. Se crianças não tivessem feito merda, nós não teríamos a segunda temporada de Visions. Porque olha, o que tem de criança fazendo merda nessa temporada é uma grandeza. É verdade. Pois é. Mas, depois desse episódio, né, tão legal, que trouxe um sentimento tão positivo pra gente, foi tão bacana, entramos em The Pit, a depressão em formato de animação, aquele que rasga a sua alma e o seu peito, faz você repensar toda a sua vida, e no final você tá no cantinho da sala, em posição fetal. Foi isso que aconteceu aí na sua casa também, Salvador? Cara, foi e é um desespero, porque até o final você não sabe se vai dar certo. E a linguagem toda, eu acho que eles fazem aquela emulação de... como é que é? Aquela... Esqueci, quando você faz um vídeo com frame só, cortando o tempo, para o tempo parecer acelerado. Esqueci como é que chama isso. Time-lapse. Eles fazem como se fosse um time-lapse, os caras abrindo o buraco aumentando, e o transporte das coisas para a cidade, e o buraco aumentando, o buraco aumentando, o buraco aumentando. A hora que os caras chegam no fundo, todo mundo comemora, tamo livre e tal, não sei o quê. E aí que começa o terror. E daquele ponto em diante, você não tem a convicção, até o final do episódio, que eles vão ser resgatados. Você tem vários momentos em que você fala, putz, vai dar merda. Aí você fala, bom, tem uma esperança. Aí você fala, deu merda de novo. Aí você tem mais uma esperança. A hora que os caras olham lá de cima do buraco, o povo da cidade, eles cercam o buraco, olham e depois recuam, fala, fudeu. Fudeu, porque é muito o que a gente vê ao nosso ao redor. Tem um problema, tem uma grande crise, tem uma coisa horrível, os Yanomami estão morrendo, todo mundo olha ali 5 minutinhos, pronto, já olhamos, vamos embora. E muitas vezes a coisa não é resolvida. Então dá aquela sensação, dá aquele desespero. Eu acho que ao longo de todo esse episódio, eu vejo muito os problemas da nossa sociedade. E é aquela coisa da opressão imperial e tal, mas no final é isso, é botar a gente para trabalhar pelo menor valor possível. Quando elas perdem a utilidade, você deixa elas no buraco mesmo. E se você precisar da ajuda da população para sair, talvez você não saia. E toda aquela simbologia de enxergar a luz, de buscar a luz, de buscar a luz, de buscar a luz. Puxa vida, é um tour de force emocional, assim. Ele é brutal, ele não podia ser o último. Se ele fosse o último, ia sair todo mundo deprimido da série. Então, assim, já acho até arriscado que ele seja o penúltimo. Porque eu achei que não tinha muito mais o que consertar depois que eu assisti esse. Mas ele é brilhante. E me chamou a atenção a parceria. Esse é o único episódio que ele é co-creditado a 2 estúdios. Ao Dart Stagil, do Japão, e a Lucasfilm. E aí você vai ver o texto, direção e produção executiva da Lucasfilm, e co-direção da Lucasfilm também. Então a impressão que dá é que a Lucasfilm foi lá e encomendou para esse estúdio, o estúdio falou, puta, não, a gente não tem ideia, você quer escrever um negócio e a gente anima no nosso estilo? E aí devem ter feito uma parceria nesse sentido, acho que por isso até, e explorando as forças desse estúdio japonês, de novo, é mais um desenho com traço de anime, mas com uma vibe bem diferente do que a gente viu na primeira temporada, ou mesmo no desenho sul-coreano dessa temporada, e assim, a Lucasfilm pegou pesadíssimo, pegou no forte dos caras, e é um drama poderosíssimo. É incrível que um curta de animação assim possa ser tão pesado, tão sofrido.
E felizmente os caras são resgatados no final, mas olha, o resgate deles não ajuda muito. Não é aquela coisa que você fala, terminou tudo bem. Não. Foi foda. Foi foda. E você, Murilo, terminou aí já o episódio já tomando aquele antidepressivo, não? Eu me alinho muito com o Salvador Filósofo. Salvador, ele disse tudo que o episódio merecia. A gente não termina a gente termina ufa, né, no final do episódio. Não é um grito de celebração, é um grito de alívio. E eu tenho a impressão que Star Wars poucas vezes foi num terreno tão sombrio como nesse episódio. E tentando de cabeça lembrar, assim, lembro de poucos momentos que Star Wars foi no tamanho da opressão que a galáxia vive nesse momento, mas achei salutar que fizesse. Eu lembro de pensar durante assistindo episódio, achando que os caras iam morrer no final. Gente, mas esses caras são peitudos de fazer esse episódio. Se os caras morrem no final, era pra tu se tirar da ponte depois que assistisse. Mas é assinar embaixo tudo que o Salvador falou, porque é isso, é ver a opressão na tua cara. Assim. Ele te joga, ele não joga, tipo assim, ele não fica fazendo floreio, que nem a trilogia clássica. A trilogia clássica tu vê o sofrimento, mas é sempre com floreiozinho, é sempre com, entendeu? Veja bem, aqui não. Aqui tu vê como numa ditadura e como num cenário de opressão, o mais oprimido é o cara que tá lá na classe mais embaixo. Esse cara é o cara que se ferra 101%, entendeu? Não é a Leia que se ferra em Star Wars, é esse cara que se ferra com a opressão do Império. E é a grande mensagem que o episódio quer passar, e achei incrível. Mais um bom episódio dessa temporada de Visions. Boa, e pra finalizar, temos o 9º episódio, né? A U Song, que eu acho que também entra um pouco na vibe do 4º, do I Am Your Mother, que é aquele episódio gostosinho, assim, que você é fofinho, você no meio do episódio quer levantar, dar um abraço na TV, passar mais 2 horas dentro daquele universo, sabe? É aquela coisinha que depois da gente sofrer a pancada, que foi o 8º episódio, ele vem, dá uma maciada, dá um beijinho na bochecha, fala, não, vai ficar tudo bem, vem aqui. Salvador também sentiu isso, não? Cara, é quase teatro de bonecos nesse, né? Ele leva o stop motion assim para um ângulo ainda mais sintético. Parece uns bonequinhos de pelúcia mesmo. Eu não sei muito bem o que pensar até agora, se eu gostei ou não gostei desse estilo. Tem coisas que eu achei legais, tem coisas que eu falei, puxa, ficou caricato demais, acho que fugiu um pouco, te tira da história, é tudo tão simples, tão elementar do ponto de vista do design, né? E um contraste grande entre personagens ultra simples, com desenhos ultra simples, e uns cenários, assim, de desbunde, né? Um visual incrível e ultra realista, e aqueles personagens ali, todos que parecem bonequinhos de pelúcia que você brinca. Então, assim, eu ainda não sei se em algum momento eu vou chegar a uma conclusão de se eu gostei ou não desse estilo de animação aí, desse stop motion que eles fizeram. Mas o fato é uma história muito amorosa, e a coisa toda poética da canção da AU, fazer a conversão dos cristais Kyber, e a própria exploração aí do lance dos cristais, de por que tem os cristais vermelhos e tal. Eu achei que foi uma mergulhada assim na mitologia de Star Wars, que foi bem bacana, né? A participação ali meio tangencial de uma Jedi, mas basicamente, de novo, é mais uma vez a criança que é levada e tem que se afastar do pai no final para poder seguir o seu caminho como Jedi, né, trilhar seu próprio caminho. Mas é uma história bonita, e eu acho que é muito poético. O lance da música, as cenas são muito bonitas, os cristais se transformando e tal, e aquela coisa da sabedoria infantil, né? A criança sabia que ela estava fazendo uma coisa boa, e o pai não. O pai achava que aquilo ia causar toda a destruição, e no final é a criança que estava certa e ela que salva. A animação aí da Triggerfish, da África do Sul. Curiosamente, não vi muitos elementos assim da cultura africana no desenho, né? Me parece mais uma coisa, tudo bem, tem um aspecto ali meio, talvez a animação, mas os cenários meio com um visual assim de savanas africanas e tal, mas no geral não tive essa percepção. Acho que é o menos identificável pelo estilo com o país de origem. Mas ainda assim é uma despedida legal aí dessa temporada, dá aquela aliviada, dá aquela descomprimida
depois de The Pitch, e estou satisfeito, embora algum dia eu vou saber se eu gostei da animação ou não. Ah, cara, eu já tô doido por uma pelúciazinha daquela nave amarela. Eu achei muito fofo. Ela consegue ser muito Star Wars, ao mesmo tempo muito infantilzinha, muito fofinha ao mesmo tempo. Não me aguento. E você, Murilo, o que você achou desse 9º e último episódio? Cara, eu curti demais, eu curti. Não foi também aquele troço tipo 8, 7, eu pirei assistindo, ou 3, mas é um encerramento, é uma saideira bonita, apesar de eu não gostar daquele tipo de animação. Mas é a questão que eu não vou criticar o episódio por isso, porque não é que ela é ruim, eu só não gosto. Pro meu gosto pessoal, aquela animação não fecha, que em alguns momentos esse tipo de animação flerta com a caricatura, então não é uma coisa que me agrada, mas a história me agradou, a história é bonitinha. Achei muito, como Salvador, muito bonito aquele lance de fazer as conversões dos cristais, ser a música, e eu acho que faz uma analogia em relação à música. Não é só eu ter feito essa analogia pela minha relação com a música, mas de que a música, de fato, ela que move as coisas, ela nos liberta, ela faz a gente se expressar. Quem tem uma relação com a arte, ela faz a arte, quando a pessoa é uma artista, ela expressa muito melhor que tu jamais conseguiria expressar, sei lá, escrevendo um artigo e tal, o que tu sente, porque ela tira de ti aquilo que é mais profundo e mais inconsciente teu. E eu acho que o episódio, ou talvez seja eu enlouquecendo, mas o episódio traz essa analogia e traz essa mensagem, e é um bom encerramento nesse sentido, porque o começo fala de arte, o primeiro, e o 9º fala também de arte. Só que eu acho que esse 9º me fez refletir muito melhor e até de um jeito mais bonito. Não precisa ter a pretensão do primeiro, que é discutir, meu Deus. Não, esse 9 ele traz a mensagem de uma forma muito mais sutil, e apesar de eu não gostar do estilo de animação, foi um episódio que me tocou. Repito, não tá entre os meus favoritos, mas é um bom episódio. Murilo, deixa eu só incluir uma coisinha, Gus, porque assim, ele falou do aspecto emotivo da música e tal. E eu queria trazer um pouco o aspecto científico, que também faz sentido, porque a música é vibração, vibração, são ondas vibrando no ar, e ondas de vibração podem influenciar na estrutura de cristais, por exemplo. É aquela coisa da soprano gordona que grita e quebra os cristais da loja, sabe aquela coisa? Isso é real, isso acontece. Você pode ter um som que realmente desestabiliza a estrutura de cristais ou altera a estrutura de cristais, então acho legal. Inclusive, é um elemento que foi usado no finale da 3ª temporada de Discovery, né? E que, do ponto de vista dramático, não funcionou tão bem, mas era aquela lógica de que o grito do rapaz alterou a estrutura dos cristais de lítio no subespaço, né? Então, tem essa coisa do diálogo entre o som e estruturas cristalinas, que eu acho que dialoga bem. Então, mistura a poesia de Star Wars, a mágica de Star Wars, com um pouquinho de ciência também. Então achei legal esse aspecto. Beyond também usa, né? Beyond eles usam a música lá no desfecho, né? Mas não me lembro exatamente para que eles fazem. Acho que é só para cortar as transmissões do outro. Aí é mais... Ali é de uma forma mais caricata. Ali sim é caricata. Boa, vamos agora finalizando para a nota de cada um de vocês, né? De 0 a 5... Qual que é a sua nota, Murilo Von Grau, para o 2º ano de Star Wars Vision? Bom, se o primeiro ano foi -3, esse aqui é 4. De 0 a 5, 4, tá bom, né? Tá bom, boa nota. E você, Salvador? Olha, primeira temporada eu daria 1,5. Eu não me lembro se a gente chegou a dar notas. Então posso estar violando as minhas próprias notas do passado. Mas o tempo, né, passa, as pessoas mudam, as visões mudam. E até uma nova temporada te recalibra para as anteriores. Mas enfim, eu não me lembro de ter dado nota, mas eu acho que era meio 1,5, foi uma coisa totalmente dispensável. E essa não, essa eu já achei bem legal, dou 4 estrelas, e eu espero, diferentemente do que eu pensava depois de ver a primeira, eu espero ver mais Visions no futuro. Agora que eu vi a segunda, a primeira para mim fica ali no 3,5, e a segunda fica no 4,25, vai, 4,5 é muito, mas também 4 é pouco, então eu vou ficar no 4,25 ali, quebrado, para essa segunda temporada de Star Wars Visions. Senhores, muito obrigado, Murilo, muito obrigado, Salvador, mais um papo muito legal aqui no Resenha Jedi, e claro, né, que a força esteja com vocês nesse May the 4th, 4 de maio, não só hoje, como sempre. A gente se vê na próxima semana com mais uma Resenha Jedi. Tchau, tchau.